Olá galera, eu sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece o meu trabalho, já bate um papo comigo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Isso ajuda muito o meu trabalho, não esquece de deixar o seu like. E se você tá chegando hoje novo, tá chegando nova, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. E já fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater um papo, conversar mesmo e ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Então abre o olho, fica alerta e vamos para o caso de hoje. O caso é da Marjolaine Lalande, um caso que aconteceu no ano de 2005. Cidade de Béziers, uma cidade aqui no sul da França, a mais ou menos 760 quilômetros da capital Paris. No dia 5 de outubro de 2005, um cara de 26 anos, chamado Rachid Mansouri, ele foi até o apartamento da ex-namorada, uma moça de 21 anos, que se chamava Marjolaine. Essa moça, ela teve um filho com o Rachid e o pequenininho tinha 3 aninhos. O nome dele era Zafir. Então, todos os dias quase, o Rachid, ele ia até o apartamento da Marjolaine para ver o filhinho dele. Sempre estava em contato, ele tentava ser um pai presente, mesmo depois da separação. Nesse dia 5 de outubro de 2005, ele chegou ali no apartamento, apertou a campainha e nada. Pegou o celular, começou a ligar para a ex-namorada, cadê a Marjolaine, cadê ela, mandava mensagem, não tinha resposta nenhuma. Ele olhou para cima, viu a janela do apartamento fechada, achou estranho, mas falou, tudo bem, ela deve ter saído para dar uma volta aí com meu filho, deve estar sem área o celular, depois eu volto. E ele foi embora. Durante a tarde inteira e a noite, ele ficou mandando mensagem para a ex-namorada e ela não respondeu. Como ele começou a ficar muito preocupado, no dia seguinte, no dia 6, pela manhã, ele foi até a escola do filho dele, o Zafir. E a professora falou, não, seu filho não veio, não tá aqui não. Aí ele ficou desesperado, falou, meu filho não falta na escola, eu sei que a Marjolaine sempre leva, ela não é essas mães assim que deixa a criança em casa de qualquer jeito, só se ele tá doente mesmo, aconteceu alguma coisa, então acho que ele tá no hospital. Ele pegou, correu no hospital, e 2, 3, e queria saber o que aconteceu. E ninguém tinha o nome da Marjolaine ou do Zafir, não tinha nenhum paciente. Então ele falou, caramba, o que será que aconteceu? Voltou até o apartamento, ligando pra Marjolaine e nada da Marjolaine. No apartamentinho, gente, ele não tinha chave para entrar. Então ele ficou embaixo esperando alguém entrar. Quando uma vizinha entrou, ele conseguiu entrar no bloco de apartamentos, foi até a vizinha da Marjolaine, bateu, falou, olha, a minha ex-namorada mora aqui do lado, né? Você conhece a Marjolaine, com o filhinho meu aqui, o Zafir, e eu não consigo falar com ela desde ontem, aconteceu alguma coisa, eu posso entrar aqui no seu apartamento para eu subir no apartamento dela e entro pela sacada? A moça falou, beleza, você tá preocupado, entra aí numa boa, deixou o Rachid entrar, ele entrou no apartamento dela, e daí ele conseguiu escalar, gente, da sacada de baixo até a sacada de cima, e ele entrou na casa da Marjolaine, a ex-namorada dele. Ele conseguiu arrombar a porta, e quando ele entrou de cara no quarto, ele viu o filhinho dele deitado na cama. Aí ele pôs a mão na criança, e ele viu que a criança não mexia, estava gelada. Ele olhou o rostinho da criança, estava meio azul. E tinha um cordão de abajur no pescoço dessa criança. Aí ele já começou a entrar em desespero, começou a gritar e saiu correndo. Quando ele chegou na sala, ele viu a Marjolaine deitada de barriga para cima, uma toalha no rosto cobrindo. Ele entrou em choque, minha gente, abriu a porta desse apartamento, saiu gritando. Ele foi pra casa dele gritando, saiu pra rua gritando, chegou na casa dele e falou pra mãe dele, mãe, mataram meu filho, mataram a mãe dele, a Marjolaine morreu, o que aconteceu? Desesperado. Ele não pensou em nada, gente, ele ficou em choque. Os vizinhos, vendo toda essa gritaria, ligaram para a polícia. E a polícia chegou até o apartamento da Marjolaine rapidinho. A polícia entrando na casa viu aquela cena de horror, né? A Marjolaine no chão, o cobertor estava no rosto dela, mas grande parte do cobertor estava na boca. E ela deveria ter sido morta dessa maneira sufocante. A polícia viu também que o pequeno estava sem vida e com certeza deveria ter sido morto por estrangulamento, o fio do abajur. A polícia viu que na casa não tinha sinal de arrombamento, janela arrombada, porta arrombada, não tinha sinal de briga, estava tudo no lugar direitinho. Ou seja, quem fez isso era uma pessoa que tinha acesso ao apartamento, ou tinha a chave, ou era algum conhecido da Marjolaine que ela deixou entrar no apartamento dela. Exames de pós-morte eles foram feitos e ficou claro que a causa da morte da Marjolaine era sufocamento. A pessoa colocou o cobertor na boca dela, na garganta, e ela morreu assim, uma morte muito lenta
violenta e cruel. O pequenininho de 3 anos, a morte dele foi estrangulamento, com o fio do abajur no pescoço dele, tinha um nó bem diferente nesse fio, que depois mais tarde a gente vai estar falando. A hora da morte dos dois ficou declarada e certa que foi entre as 22 horas do dia 4 de outubro de 2005 e às 11 horas da manhã do dia 5 de outubro de 2005. O Rashid, ele chegou até o apartamento para estar tentando ver o filho, era à tarde. Então, quando ele chegou, estava tudo fechado, ele bateu, ninguém atendeu, os dois já estavam sem vida. A polícia olhou todo o apartamento da Marjolaine e eles pegaram o que eles acharam. Tinha muita bituca de cigarro, copo, tudo isso foi para análise. Eles tinham esperança de encontrar um DNA de alguém que pudesse esclarecer mais alguma coisa. E quem era a Marjolaine, minha gente? Essa jovem mãe de 21 anos. Ela era uma moça assim muito alegre, gentil, gostava de viver. Ela alegrava onde ela chegava com o sorrisão dela, sabe? A aura lá em cima, aquela pessoa que você fala, nossa, que gostoso de estar com ela, conversar, bater um papo. Ela adorava ser mãe, ela não trabalhava, ela vivia de ajuda do governo, mas ela era consciente, ela sabia que ela ganhava pouco de ajuda, ela não vivia assim luxuosamente, ela vivia ali com um pouquinho, mas dando tudo que ela podia para o filho. Passeava com ele, ia no parquinho, levava na biblioteca, ela gostava de ser mãe. Ela se separou do Rashid porque o relacionamento era muito conturbado, discussão, briga e violência. A polícia ficou sabendo que mesmo depois da separação, as agressões elas continuaram, porque ele ia na casa da Marjolaine, o Rashid, e ele às vezes começava uma discussão e partia para a agressão. Então, mesmo depois da separação, a Marjolaine, ela não conseguiu dar um basta para essas agressões desse ex-namorado. A Marjolaine, ela tinha uma paixão por espadas japonesas, espadas de samurai. Tinham 6 espadas na casa dela, ela colecionava, às vezes ela via um precinho baratinho na internet ou em mercadinho que ela ia, ela comprava. Outra coisa que ela tinha pro ano de 2005 era um celular de última geração, ele tirava foto e tudo mais, e ela gostava muito desse celular porque ela gostava muito de tirar foto do filhinho dela. Claro que a polícia, descobrindo todas essas coisas aí sobre a vida da Marjolaine, eles pensaram que o Rashid tinha culpa no cartório, né? Então, ele foi o primeiro a ir pro interrogatório, até porque ele descobriu a cena do crime. Quando ele foi pro interrogatório, ele estava totalmente triste, chorando, não conseguia falar direito, já tinha passado algum tempo, mas ele realmente estava em choque, ele não acreditava que o filho dele tinha partido dessa maneira e ele não entendia por que e como. A polícia conversou com ele, falou, mas você era violento com ela, a gente sabe depois da separação você não mudou nada, e ele simplesmente concordou, falou, realmente, eu era violento, eu subia rápido na minha cabeça, eu não conseguia conversar, eu já partia pra agressão, pegava ela pelo braço, sacudia, mas era agressão de ambas as partes, porque ela também, ela vinha pra cima, então a gente se agredia mutuamente. Isso eu concordo com vocês e eu não vou falar o contrário porque eu vou assumir o que eu fazia. Eu era, assim, um péssimo namorado, foi por isso que a gente se separou. E às vezes eu ia lá visitar a criança, ela começava a conversar comigo, eu não gostava, a gente batia, virava uma discussão violenta mesmo. Ele confirmou isso pra polícia numa boa. A polícia olhou os antecedentes criminais do Rashid, viu que ele já tinha várias passagens por roubo, ele tinha arma, já tinha até sequestrado uma pessoa, ficou preso por causa disso. Então a polícia sabia que ele não era flor que se cheirasse, né, gente? A polícia conversou com ele sobre o que ele tinha feito do dia 4 de outubro ao dia 5. Ele confirmou que ele estava com um amigo à noite e tal, e a polícia pegou o nome desse amigo para confirmar o álibi dele. E depois disso, conversou com o Rashid, ele falou tudo que ele sabia, e a polícia deixou ele embora da delegacia numa boa. A investigação continuou, a polícia continuou olhando o apartamentinho da Marjolaine, e conforme o tempo foi passando, a polícia começou a dar falta em várias coisas no apartamento da Marjolaine. As espadas de samurai não estavam no apartamento, um leitor DVD não estava e aquele celular de última geração não estava mais no apartamento. Será que a pessoa que fez isso roubou todos esses objetos da Marjolaine? Mas será que foi um roubo que deu errado então? A polícia não estava entendendo nada até então. Eles continuaram interrogando os próximos, os familiares, os vizinhos. E foi uma vizinha que deu uma informação muito importante para a polícia. A vizinha do lado da Marjolaine, do lado do apartamento, ela disse que ela era meio que amiga da Marjolaine, as duas conversavam, batia papo, uma tomava um cafezinho na casa da outra. E ela disse para a polícia que no dia 4 de outubro, a Marjolaine tinha um encontro marcado com o ficante da Marjolaine, um namoradinho nada sério, que iria na casa dela e que a Marjolaine estava de saco cheio com esse cara. O nome dele era Mohamed Shaib
de 17 anos. E ela dizia, né, pra essa vizinha que ela ia terminar com esse cara. Poxa, esse cara aqui a gente tá ficando, já tem alguns dias, mas ele é meio estranho, enche o saco, eu não quero mais nada com ele não. Então ela contou pra vizinha, gente, no dia 4 de outubro, eu vou chamar ele pra vir aqui em casa, o Mohamed Saib, e eu vou terminar com ele, não quero mais continuar com esse cara não. Então a polícia falou, vamos olhar aqui quem é Mohamed Saib, esse carinha de 17 anos. E para surpresa da polícia, era um cara que a polícia conhecia bem. Roubo, violência, assalto à mão armada, ele tinha uma ficha completa e cheia, apesar da pouca idade, minha gente, 17 anos. Então a polícia começou a ir atrás dele. Passou algumas horas ali, a polícia olhando o bairro e tal, eles iriam encontrar e começaram a procurar, e encontraram sim esse tal de Mohamed Saib. Conversando com Mohamed Saib, vou começar a chamar ele de Saib agora, que fica mais fácil. Então quando a polícia começou a conversar com o Saib, falar que você conhecia a Marjolaine e tal, ele falou de boa, conhecia sim, a gente tava ficando, mas eu decidi terminar. E a polícia já falou, então vamos conversar ali na delegacia. Levaram o Saib pra delegacia. Na delegacia ele foi super colaborativo, disse pra polícia que sim, era o ficante da Marjolaine e que ele queria terminar porque ele estava com medo do Rashid. Ele falou, não, eu fui na casa dela no dia 4, a gente conversou, eu terminei com ela, porque eu tava com medo, né, do ex-namorado dela, que ele era muito violento, e eu falei que eu não queria problema pro meu lado, não. Então a gente terminou numa boa e eu fui embora pra minha casa umas 20 horas, e tá tudo certo, tá tudo bem. Nessa mesma hora, uma outra equipe de polícia foi até a casa do Saib falar com a mãe dele e dar uma varredura na casa dele. E a polícia achou na casa do Saib as 6 espadas de samurai da Marjolaine, o celular dela e o leitor DVD. Que coisa estranha, né? E a polícia conversou com a mãe do Saib e perguntou, e no dia 4, dia 5 de outubro, qual foi, né? O que ele fez, o Saib? Fala pra gente aqui os horários direitinho. A mãe não conseguia informar muita coisa, mas ela tinha certeza que do dia 4 de outubro pro dia 5 de outubro, ele chegou em casa, na madrugada do dia 5, entre 1 e 2 horas da manhã. Ele não passou a noite em casa. Então a polícia achou estranho, porque na delegacia o Saib tinha falado que conversou com a Marjolaine, que às 20 horas saiu da casa dela e foi para a casa dele. Só que ele não tinha ido para a casa dele não, de acordo com a mãe. Então a polícia começou a confrontar essas coisas com o Saib, que estava na delegacia. Ele justificava tudo, falava, não, a minha mãe deve ter confundido, eu tenho certeza, eu voltei para casa nesse dia, minha mãe tá confundindo. E o que os objetos da Marjolaine estão fazendo na sua casa? Os objetos que a gente viu que estavam faltando no apartamento dela. E ele falava, eu só comprei. A Marjolaine, como vocês sabem, né, ela vivia de ajuda do governo, ela tinha pouca renda e ela tava precisando de dinheiro, então ela falou para mim que queria vender essas coisas, eu comprei para ajudar ela e o menininho de 3 anos, fiz por bom coração. Mesmo a polícia vendo tudo isso, ele não confessava nada, mas, gente, ele ficou ali sendo visto como suspeito número 1. A polícia continuou o interrogatório e eles deixaram ali o Saib de canto na delegacia para mais explicações. Você sabe que aqui na França, 48 horas de interrogatório. Depois disso, tem que soltar o camarada. Então, eles deixam a pessoa ali, faz interrogatório 2, 3, 4 horas, coloca na cela e volta, e continua assim. E foi continuando até as 48 horas. A polícia ficou sabendo que algumas semanas antes do crime, o Saib, ele tinha feito um estágio de equitação. E nesse estágio de equitação, ele tinha aprendido a fazer um nó bem específico para colocar a sela do cavalo, para ela ficar bem firme. E a polícia deu uma olhada no nó encontrado no pescoço do menininho. Eles pegaram, né, olharam o fio do abajur, estava muito bem preso com um nó estranho. E olhando o nó, parecia um nó de equitação, minha gente. Então aqui a polícia já não falava mais em coincidência. Todo aquele material que a polícia recolheu na casa da Marjolaine, tinha muita bituca de cigarro, copo, tudo foi para análise e o resultado chegou. E tinha o DNA de muita gente. Tinha o DNA do Rashid, o ex-namorado, em cobertor, em algumas bitucas de cigarro, em copo. Tinha o DNA, sim, do Saib, o ficante, numa bituca de cigarrinho de erva verde que estava embaixo da cama do menininho que perdeu a vida. Do cobertor que estava na garganta da Marjolaine, tinha o DNA do Saib, o ficante, e também alguns copos e cigarros. E tinha um terceiro DNA masculino que não foi identificado. Então a polícia sabia que tudo que o Saib contasse estava estranho, porque tinha DNA dele em todos os lugares
que as vítimas foram encontradas. Então isso não seria uma coincidência. O Shaib jurava de pé junto que não tinha nada a ver com isso, que ele era inocente e que alguém estava querendo que ele levasse a culpa em cima de tudo isso. Ele falava que ele não fazia nada de mal para ela, ele gostava assim, e que ele realmente ficou com medo do Rashid, que ele era muito violento. Mas claro, ele já ficou preso para dar maiores explicações, pois todas as provas apontavam para o Shaib. A polícia verificou o álibi do Rashid, o namorado violento da Marjolaine, e ficou claro que realmente entre as 22 horas do dia 4 de outubro e as 11 horas do dia 5 de outubro, ele não estava nem perto do apartamento da Marjolaine, ou seja, ele não teria nada a ver com isso. E foi por isso que o Shaib realmente ele já ficou lá enquadrado, esperando esclarecer. O tempo foi passando, 2 meses, e toda vez o Shaib negava e jurava inocência. 3 meses depois, uma moça foi até a delegacia e ela disse para a polícia: olha, eu estava numa casa de recuperação para adolescentes e eu tenho um amigo chamado Yannick e ele estava se vangloriando de estar presente no apartamento da Marjolaine quando as facas, as espadas de samurai, elas foram roubadas. Ele estava falando isso para todo mundo e dando risada. E eu acho isso muito estranho, porque eu sei da investigação, todo mundo é aqui do bairro, todo mundo conhecia todo mundo, então eu acho estranho. Claro que a polícia se interessou por esse Yannick, e a polícia foi conversar com o Yannick. Yannick, qual que é essa aí? Você estava presente lá no apartamento, você viu quem roubou essas espadas de samurai? Qual é a história? Ele na hora ficou branco, pálido, falou: não sei de nada, não sei o que você está falando, estava em tal lugar, tem o álibi. E a polícia ouviu o que o Yannick tinha para falar e anotaram tudo ali, anotaram o álibi dele. Eu não sei porquê, minha gente, a polícia não pegou uma amostra de DNA desse cara. E ele simplesmente saiu da delegacia pela porta da frente, dizendo que a amiga tinha falado um negócio nada a ver, que ela estava brava com ele, estava enciumada e queria que ele ficasse preso por uma coisa que ele não cometeu. Então a polícia deixou o Yannick de lado, sem pegar uma prova de DNA. O tempo foi passando. 2 anos depois, e a polícia não sabia ao certo quem tirou a vida da Marjolaine e do filhinho dela de 3 anos. Para a polícia, o que aconteceu, conhecendo o histórico, a personalidade do Shaib, foi o seguinte: ele foi até a casa da ficante dele, a Marjolaine, no dia 3 de outubro. Aí eles conversaram, bateram papo e tal. Ele, como não era flor que se cheirasse, ele roubou o celular da Marjolaine e foi para casa dele numa boa. No dia 4, a Marjolaine, tentou achar o celular dela sem conseguir e ela ligou os pontos, falou: opa, esse cara veio aqui em casa, a única coisa que eu fiz foi ficar aqui, não tem nada na casa da minha mãe, o celular, foi ele que roubou meu celular. Então o que ela fez? No dia 4, ela convidou o Shaib para ir na casa dela e quando ele chegou, ela tirou satisfação com ele. Olha aqui, você estava aqui em casa ontem, eu estava com meu celular, depois que você saiu de casa o celular desapareceu, me devolve meu celular. E ele, não peguei nada. E ela começou: eu sei que você já fez coisa errada no passado, se eu fizer um BO contra você, você vai presa, você sabe disso, que você tá na mira da justiça aí, se eu fizer um BO, você vai preso. Ele, no momento de raiva, explodiu, pegou ela, empurrou, ela caiu, bateu com a cabeça, ficou inconsciente. Nessa hora, ele tomou aquela raiva toda que ele tinha, ele não queria voltar pra cadeia. Ele pegou um cobertor, tentou sufocar ela, colocou tudo na garganta e foi assim que ela perdeu a vida. Quando ele viu que ela parou de se mexer, ele foi até o quarto da criança, sentou na beirinha da cama, fumou um cigarrão da erva verde, que foi encontrada a bituca embaixo da cama da criança. Aí ele teve a ideia de pegar o fio do abajur e estrangular essa criança de 3 anos que estava dormindo. O bebezinho de 3 anos, a criança de 3 anos, ela perdeu a vida dormindo, é o que dizem os exames de pós-morte. Então essa era a história que a polícia tinha na cabeça. Com certeza a Marjolaine tirou satisfação com alguma coisa, ou foi porque ele roubou o celular e ela percebeu, ou realmente ela quis pôr um ponto final na relação e ele não quis. Ele tinha um comportamento explosivo, ele não aceitava um não. Quando saía fora do controle do Shaib, ele não sabia resolver as coisas na conversa, ele ia pra cima, ele era violento. Então a polícia acredita que aconteceu dessa maneira. Ele se sentiu ameaçado, ele não queria voltar pra cadeia, então para acabar ali com o problema, ele sufocou a Marjolaine e para não deixar nenhuma testemunha, ele acabou com a vida do filhinho dela de 3 aninhos. Depois de tudo isso, o Shaib, ele ficou ali no apartamento da Marjolaine e foi olhar o que tinha de valor para ele roubar, E daí ele pegou as 6 espadas de samurai e o leitor de DVD, que era pro menininho assistir os desenhos animados dele. E ele voltou para casa dele numa boa, como se nada tivesse acontecido.
O julgamento do Saib, ele aconteceu em setembro de 2008 e no julgamento o Saib, ele estava extremamente violento, agressivo, xingando todo mundo. O pessoal perguntava as coisas pra ele, ele gritava que era inocente, que era um erro judiciário, injustiça, estão me fazendo um complô, eu que tenho que levar a culpa de tudo, eu não fiz nada. Ele falava que era o Rashid, foi o ex-namorado dela, eu não tenho nada a ver com isso, e gritava, xingava. A pena desse cara veio e ele pegou 30 anos de prisão fechada pela morte da Marjolaine, de 21 anos, e o filho dela, de 3 anos. Só que, óbvio, ele não quis isso não. Ele falou, não, isso é um erro judiciário, eu quero um segundo julgamento. Não tem provas contra mim. Tinha DNA de todo mundo naquele apartamento. Tinha o DNA do Rashid. Por que o Rashid não tá aqui no meu lugar? Tinha um DNA masculino, desconhecido. Quem é essa pessoa? E ele queria um segundo julgamento. E foi o que aconteceu, né, gente? O segundo julgamento aconteceu no ano de 2012, em fevereiro. E foi horrível para a família da Marjolaine, né? Porque eles tiveram que reviver tudo isso. Tava todo mundo angustiado. Ninguém queria pensar nisso de novo. Ver aquelas fotos. Tava muito ruim para a família. Mas, vamos lá, segundo julgamento. Ele tava mais calmo, o Saib. Ele tava tranquilo, não tava xingando. Ele apontava os erros da investigação. Ele falava, olha, eu sou inocente. Por que vocês não pegaram o DNA do Yannick? Por que ninguém pegou o DNA desse cara? Esse nó encontrado, né, no pescoço do menininho com o fio do abajur não era um nó de equitação e eu não sei fazer esse nó. Ele tentou tudo, minha gente, mas a pena dele não mudou. Ele continuou com 30 anos de prisão. Claro que ele não aceitou isso e já tem um tempinho aqui que eu tô falando que tem gente aqui na França que faz um recurso, né? O recurso por cassation. E foi o que ele fez. Ele escreveu uma carta aí pro ministério mais alto aqui, dizendo que teve falha na investigação, falha no julgamento e que ele quer uma segunda chance, que ele é inocente, que é um erro judiciário. Até então, ele não teve uma resposta e ele está preso. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso aí pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta, minha gente. A Marjolaine, essa mãe super jovem, ela tentava fazer o melhor pro filho dela, mas infelizmente ela pecou com uma coisa. Eu não tô aqui pra falar mal da vítima, mas é pra gente refletir. Então olhe pelo lado positivo da nossa reflexão. Se ela não tivesse colocado dentro do apartamento dela uma má pessoa, talvez isso não deveria ter acontecido. Se talvez ela tivesse visto o Saib num local público, num bar, talvez isso não teria acontecido. Sabe, ela levou o lobo para dentro da casa dela e isso aconteceu. E agora eu venho falar com vocês, por que a polícia não pegou o DNA do Yannick? Porque tinha um DNA masculino desconhecido que até então a polícia não sabe de quem que é. Por que a polícia não pegou o DNA desse cara? E por que tinha tanto DNA e só o Saib ele foi condenado? O Rashid também tinha DNA, mas ele tinha um álibi concreto. Mas será que é um álibi concreto mesmo ou são os amigões falando, não, tava com nós e tá tudo certo? Porque a gente já viu isso aqui. Tem gente que mente o álibi para safar o amigo. Bem complicado esse caso, né, minha gente? Obrigado pela sua presença até aqui. Cuide da sua segurança, cuide da segurança do seu filho. Como você sabe, as pessoas são uma caixinha de surpresa, a gente não conhece ninguém, não coloque o lobo para dentro da sua casa. Principalmente se você conhece a pessoa há 2, 3 meses. A gente não conhece ninguém há anos, não conhece pai, não conhece mãe, que dirá um ficante. Não coloque gente dentro da sua casa desconhecida. Até o próximo vídeo, galera.